Então, esta é Camila Santos, ela já atua na área de RH há 15 anos, né, Camila? Há 15 anos, ela vai falar um pouquinho sobre ela. Então, vamos bater palmas para a nossa convidada. Camila era minha parceira na pizzaria também. Camila me ajudou muito num período que eu estava lá, precisando. E ela, de fazer os papelzinhos, negócios, de pagar todo, fazer as contas certinho, ela me ajudou muito. Então, fiquem agora com a Camila e vamos aprender com ela como melhorar essa comunicação, né? Camila, a palavra é sua. Muito obrigada. Então, boa noite a todos. Eu agradeço a participação, a presença de vocês, empresários, líderes, gestores e colaboradores que estão aqui, que por vezes veio depois do trabalho e está aqui para me ouvir. Eu não vou somente ensinar, mas eu vou aprender com vocês, tá bom? Então, gostaria de deixar isso bem claro. O tema é sobre comunicação assertiva com a nova geração. E o porquê falar sobre comunicação assertiva? Existem muitos conflitos geracionais. Existem formas de nós trazermos maiores resultados e engajamento para a nossa organização. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, antes de eu iniciar a minha palestra, eu gostaria de falar quem é a Camila. A Camila é cristã, filha de Rosângela, já falecida, filha de Carlos. Foram meus pais que me ensinaram os valores que eu tenho hoje. Irmã de Tiago, de Mateus, esposa de Kleberson e mãe da Lavínia. Então, aqui estão os meus valores. E a Camila profissional. Quem sou? Eu sou formada em secretariado executivo, fiz uma pós-graduação em gestão e prática de recursos humanos, também tive uma especialização em gestão de pessoas. Estou com uma sólida experiência em 10 anos no RH, mas atuo diretamente com líderes, numa empresa do varejo. Já trabalhei em indústria e hoje estou em supermercado. Tenho minhas colegas aqui da área que podem contribuir um pouco também. E o porquê falar sobre comunicação assertiva? Existem ambientes multigeracionais. São diversas gerações que nós estamos lidando no dia a dia. Diferença de valores, estilos de comunicação e também expectativas. Falamos de assertividade, que é a chave da colaboração e do respeito, que existe muito hoje nas nossas organizações. E o que é uma comunicação assertiva, de fato? É uma comunicação que transmite clareza, transmite respeito. Existe hoje nas organizações formas de negociar interesses, não impor. Nós não podemos impor interesses. Nós devemos negociar com os colaboradores, que aí nós vamos gerar um senso colaborativo. Ouvir ativamente, sem julgamento. Isso é muito importante. Quais são as principais barreiras que existem nas organizações? Então, aqui, gente, por vezes, vocês vão se identificar. Choque cultural. O que é o choque cultural? Ah, essa geração é mais jovem e essa geração é mais velha. Existem muitos conflitos nas organizações. Preconceitos etários. Eu já entro ali na temática. Ah, essa pessoa não sabe o que está falando. Ou, ah, essa pessoa é muito antiga, já está ultrapassada. Dificuldades tecnológicas. Lidamos com isso aqui, gente, na prática. Estamos mostrando para vocês que nós também temos dificuldades tecnológicas. E está tudo bem, está tudo bem. É isso que nós precisamos ter muita sabedoria. Engajamento e conexão com esta nova geração. Tá, Camila, e aí? Como eu me conecto com essa nova geração? É você mostrar para eles o porquê, o propósito. Aderência à cultura e valores nas organizações.
Isso é muito importante, né, Wander? Trazendo um exemplo aqui, Wander, me permita. Quando ele vai fazer uma contratação, ele identifica se aquele candidato tem o perfil aderente à organização dele. Ele identifica se a pessoa tem os valores, tem o match cultural. É isso mesmo, Wander? Aqui eu trago uma imagem. O que essa imagem transmite, gente? Nós temos uma família ali. Uma família toda feliz, sorridente. Mas nós também temos colaboradores que vêm sem uma estrutura, sem um pai, sem uma mãe, que também trazem necessidades hoje para as organizações. E é na entrevista de emprego que nós vamos identificar. Como que eu, Camila, faço? Eu faço uma entrevista, alinho todas as minhas expectativas com o do candidato. Não adianta eu falar assim, eu vou trazer um candidato que vai suprir todas as minhas necessidades. Não, preciso também que o candidato entenda que a organização vai suprir a necessidade dele. Não adianta eu falar assim, eu estou oferecendo uma vaga de emprego, né, Marilda? Eu estou oferecendo um trabalho e essa pessoa precisa cumprir com todas as regras, todas as normas, todas as políticas da empresa. Não, o candidato também vai ter os valores, os princípios e as essências. Hoje nós lidamos com uma geração que está conectada o tempo todo. Quando o colaborador entra na empresa, nós precisamos mostrar para eles as normas, as regras e o porquê que ele não pode utilizar o celular durante a atividade de trabalho. Então, nós precisamos falar o óbvio. O óbvio tem que ser dito. E também temos aqui uma imagem que transmite uma pessoa que tem um notebook ali e está tudo bem. A pessoa ela tem recursos que favorecem, otimiza e também inova. Inova. Hoje existe muita inovação e tecnologia no mercado de trabalho. E aqui trazendo um pouquinho das gerações, né? A Marilda me perguntou, mas eu acredito que você está na geração X, Marilda. Isto. É o X da questão. Eu gostaria que vocês aqui pudessem colaborar. Quem aqui é da geração Baby Boomers? 1946 a 1964. Levanta a mão. Muito bom. Agora da geração X. 1965 a 1980. Muito bom. Geração Y. 1981 até 1996. Que linda. Geração Alfa, gente. Geração 4.0, eu falo. É a geração de 2013 até 2023. Tem alguém aqui? Bela? Não? Então, e a geração beta está vindo também, gente, que é os filhos nossos, né, Marilda? 2024, Casa Neto. Uhum. Então, vocês viram a diversidade geracional que nós tivemos aqui? O quanto de faixa etárias que nós estamos num público, um público aqui de 50 participantes. Então, assim, é isso, gente, é sobre isso que nós estamos hoje na organização. Vamos falar um pouquinho mais. Uhum. Geração Baby Boomer. Então, qual que é a principal característica da geração Baby Boomer? Eles são leais ao trabalho, visão de longo prazo e atraídos pela estabilidade. Então, essa é a principal característica da geração Baby Boomer. A geração X, eles são independentes e adaptáveis. Tem uma visão pé no chão do mundo corporativo. A geração Y, eu me enquadro aqui na geração Y. Eu tenho 37 anos, gente, sou de 1988. Na minha época, começou o Orkut. Tinha o ICQ lá. Vocês lembram desses barulhinhos, gente? Nós tínhamos a internet. A internet estava à disposição da gente para poder
de escada. Eu tinha que esperar até meia-noite para eu poder entrar na internet, né? Então, essa é a geração Y, tá? O que nós, da geração Y, buscamos? Uma carreira atrelada aos nossos valores, com crescimento profissional e crescimento pessoal. Aí nós falamos da geração Z. Aqui que está o principal gargalo. As gerações que estão vindo para o mercado de trabalho. As gerações ali que nós estamos com as maiores dores de saber lidar com essa nova geração. Qual que é a principal característica dessa geração? Eles são nativos digitais, que cresceram com a tecnologia e a internet, como parte integrante das suas vidas, buscando marcas com propósito. Então, a Marilda falou um pouquinho e falou muito bem. Qual que é o propósito que aquele colaborador entra na organização? Eles querem um crescimento, eles querem uma carreira. E sendo muito engajados em debates sociais e ambientais. Por vezes, nós vemos essa geração na maior discussão na internet, né, Cá? A Cá é lá da Magras, ela pode contribuir. Principalmente nas redes sociais. E também, o que essa geração eles querem? Gente, eles querem ser participativos. Participativos que eles possam dar opinião, dar ideias, construir a inovação. Quer falar? Não tem alguém dessa geração. Tá bom, beleza. Tá bom. Não, mas a hora... Mas é bacana, quem quiser participar, pode... A geração Alfa. A geração Alfa, 2013 a 2023. Desafios constantes e experiências diversificadas. Independência e autonomia. Gente, na minha equipe, eu tenho o menor aprendiz. Ele precisa ter independência e autonomia. Senão, nossa, assim, a carreira dele vai por água abaixo. Mesmo que ele é um aprendiz que faz serviços ali para mim de arquivo, ele faz serviços mais operacionais, ele precisa dessa independência e dessa autonomia. E a geração beta é a 5.0 que eu comentei, a mais nova geração da humanidade. Eles estão buscando autenticidade, ética, sustentabilidade, tecnologia e colaboração. Agora vamos falar um pouquinho sobre os conflitos. Aí, Camila, o que eu faço com o conflito geracional? Tá? Gente, eu estou aqui também para contribuir e vocês também me ajudarem, tá? Tá tudo bem, né? Até aqui, tranquilo? Conflito de gerações, os desafios do líder. Lê para mim, Marilda, por favor. O desafio do líder é compreender que cada geração possui uma maneira própria de aprender e de lidar com os desafios, e que essas diferenças devem ser respeitadas. Respeitadas, gente. Toda diversidade, ela precisa ser respeitada. E como que eu lido com conflitos de forma construtiva? Conflitos geracionais ou não vão acontecer e podem ser positivos. Eu não quero lidar com conflito. Eu não quero ter uma conversa difícil. É necessário. As organizações de vocês precisam desse conflito para alavancar os negócios. Não ignore conflito. São saudáveis e podem servir para repensar processos, projetos e prazos. Quando essa geração traz uma melhoria, eles estão pensando por quê? Eles atendem o cliente final. É eles que estão lidando lá na ponta com o cliente. Quando o cliente traz uma necessidade, essa geração, eles querem contribuir com a melhoria do negócio. Não estimule que problemas sejam empurrados para baixo do tapete. Isso é muito importante, tá, gente? Porque conflito não solucionado vira demissão. Isso é fato na realidade, né, Marilda? O papel do líder na resolução do conflito. Agora eu vou falar de mim, enquanto líder. O que eu faço para solucionar, tá? Eu sou intermediadora.
Por vezes, eu escuto uma parte, escuto outra e tento apaziguar e solucionar. Eu preciso que aquele conflito seja solucionado. Analisar o fato motivador do problema. Então, nós precisamos aprofundar no conflito, não somente tratar de maneira superficial. As ações que tomou cada colaborador para saná-lo ou agravá-lo. Isso é importante. Por vezes, alguns colaboradores vão precisar solucionar seus próprios conflitos. Nós também não podemos ser pais e mães desses colaboradores. Eles precisam resolver os próprios problemas. Toma as atitudes cabíveis para evitar novas ocorrências desse tipo. Então, quando a situação está um pouco mais crítica, nós precisamos fazer intervenções e dar feedback construtivo aos envolvidos. Então, isso, gente, o feedback ele é importante de maneira individual, não no coletivo. Quer elogiar? Elogia no coletivo. Quer chamar atenção? Chama no individual. Isso é regra básica. E outra coisa que é importante, nós termos muita clareza e assertividade com a nossa equipe. O óbvio tem que ser dito. Nós precisamos transmitir para o nosso colaborador o que de fato nós esperamos dele. Fazer o alinhamento inicial. Transmitir o que ele precisa fazer, quais são as responsabilidades, qual que é o limite que ele pode chegar. Então, isso nós precisamos, enquanto líder, fazer com o nosso colaborador. Objetividade e assertividade. É claro quanto às respostas. Não superprotege membros da equipe no momento da discordância. Então, gente, é um desafio. É um desafio porque, por vezes, algum colaborador chega até você e fala: fulano teve essa atitude, ou ciclano teve essa ação. E você tende a tomar uma decisão. Mas qual que é o nosso papel, gente? É ser imparcial. Ser muito imparcial na tomada de decisão. Ouvir as duas partes. Não adianta nós só tomarmos uma partida por uma parte só. Deixe a equipe resolver os próprios conflitos naturalmente, num primeiro momento. Algumas vezes nós vamos precisar intervir, né, Nick? A Nick, ela é gestora, né, também, e ela vivencia isso na prática. Em alguns momentos nós percebemos que os colaboradores estão ali com uma discussão muito assim, que não tem necessidade de nós intervir. Por vezes nós vemos que o conflito é tão grande, que está gerando uma proporção tão grande, que nós vamos precisar atuar. O papel do líder com as novas gerações. E esta nova geração busca um propósito. Então, reforço, mais uma vez, né, Marilda, o porquê. Por que aquele colaborador está lá na organização? Ele quer uma carreira, ele quer um propósito claro. Nós, enquanto líderes, precisamos nos automotivar e motivar as nossas equipes. Nós que transmitimos energia para eles. Ter empatia. Então, hoje ainda eu estava num treinamento, né? Aí a moça me perguntou: o que é empatia para você, Camila? É se colocar no lugar do outro. Saber acolher e saber ouvir, sem julgamento. Adequar a forma de comunicação com diferentes perfis. Então, cada perfil vai ter uma característica. Às vezes eu e a Marilda conversamos tão rápido, né, Marilda? Que às vezes ninguém entende nada. Aí algumas pessoas nós vamos precisar falar mais devagar, mais lento. E tá tudo bem. Cada um tem o seu estilo de comunicação. Agora, falando um pouquinho sobre liderança situacional. Alguém aqui já ouviu esse tema? Não? Então tá. Vamos falar sobre liderança situacional. É o grau de maturidade da nossa equipe. Camila, mas eu tenho um colaborador lá que eu falo, e ele não resolve, ele não me escuta. Por quê? Ele está no M1. O que é o grau de maturidade M1?
É um bebê, gente. Ele precisa que você diga para ele o que ele precisa fazer. Dá as coordenadas. É ser clara com as coordenadas. Competência no tema, estilo determinante, mas diretivo. Diretivo. E você dizer para ele, de fato, o que ele precisa fazer. M2 é o estilo criança. O estilo criança, você mostra antes o que precisa ser feito. Então, vai lá, faz primeiro, aí depois você deixa ele fazer. Está fazendo sentido para vocês? Estão vendo que vocês estão indo? Tem alguma competência no tema e, por isso, demanda o estilo de orientação. Então, esse estilo aqui, M2, o criança, você precisa pegá-lo pela mão. Vamos lá, vamos fazer junto. Eu vou fazer primeiro, daí depois eu saio, é você que vai fazer, você que vai continuar. O estilo M3 é o adolescente. O adolescente, ok, você já sabe, mas ele precisa de alguém para apoiá-lo, para impulsioná-lo. Então, assim, já vai pensando aí na equipe de vocês, gente. Tem alguns perfis que você fala assim, não, esse daí eu posso deixar caminhar sozinho, eu só preciso ir lá e apoiá-lo, estimulá-lo para que ele faça. E o mais fácil e o mais tranquilo é o M4. É o estilo adulto, que nós temos que preciso disto. Nós só delegamos e a pessoa faz naturalmente. Ela faz sem necessidade de fazer uma cobrança, um direcionamento. Ele tem... É desenvolvido. Eu falo que o M4 ele é um perfil desenvolvido. Ele tem uma alta competência no tema. Assim, o estilo de delegação é mais autônomo, funciona adequadamente. Então, assim, ó, o que eu percebo hoje nas organizações? Nós temos de tudo. Nós temos colaboradores que precisam ser pegos pela mão, como nós temos colaboradores que só precisam de direcionamento. É dizer o que tem que ser feito e a pessoa faz tranquilamente. Falando de novo sobre o papel nosso enquanto líderes, tá? Conhecer a equipe. Nós precisamos conhecer as qualidades e as dificuldades. Nós vamos alavancar as qualidades e vamos orientar nas dificuldades. Ter transparência e abertura. Se nós percebemos que o colaborador não tem abertura com a gente, nós precisamos procurar o nosso colaborador. Eu digo que o nosso colaborador precisa ter um canal aberto com a gente, para ele poder sugerir, propor melhorias e até, por vezes, nos dar um feedback. Eu abro muito isso para a minha equipe. Eu falo, gente, eu também estou aqui para receber feedback. Eu não estou aqui somente para dar. Ser paciente. Praticar a escuta ativa. Dar feedback constantemente. Criar um ambiente de confiança. Hoje está muito em alta, né, a NR1, a segurança psicológica dos nossos colaboradores. Isso é muito importante, gente. Não é mais tabu para ninguém. Nós precisamos cuidar da saúde mental dos nossos colaboradores. Entender a importância da diversidade. O quanto que a diversidade agrega para o negócio. Compreender os motivadores de cada geração. Ajuda na solução dos desafios. Então, assim, o que motiva aquele colaborador? Aquele colaborador ele é mais motivado por reconhecimento. Aquele colaborador é mais motivado por aprendizagem. Então, assim, nós temos que identificar qual que é o grau de motivação daquele colaborador. Agora, falando um pouquinho sobre os exemplos práticos. Flexibilidade em horários e formatos. Aqui eu vou trazer alguns exemplos que, por vezes, algumas organizações conseguem aplicar. Algumas organizações não. Jornada parcial. A jornada parcial, lá no Almeida, eu faço assim, ó, trabalho no Almeida Mercado, eu acho que eu não comentei com vocês, mas nós temos meio período. Colaboradores que trabalham 4 horas e colaboradores que trabalham 8 horas. Essa jornada parcial...
essa jornada parcial, ela colabora para o colaborador ter outra... às vezes ele tem que cuidar do filho, às vezes ele tem que fazer a faculdade. A jornada parcial ajuda muito nisso, tá? Também temos modalidade híbrido. O que é a modalidade híbrido? Trabalha 4 dias presencial e 1 dia home office. Essa é a jornada híbrida. Nós temos o home office. O home office, a pessoa trabalha inteiramente, somente online, de casa. Senso colaborativo e participativo. Então, assim, hoje eu falei muito sobre a colaboração dos colaboradores, né? É um pouquinho redundante, mas é isso. Nós precisamos que o colaborador colabore, que ele contribua com ideias e inovações. Reuniões diárias. A reunião diária que eu cito é reunião one-on-one. É você conversar com o seu colaborador, identificando quais são os pontos de melhoria e quais são os pontos de alavancagem que aquele colaborador tem como potencial. Reuniões semanais. Eu dou um exemplo porque toda sexta-feira eu faço reunião com o meu time. E nessa reunião eu estabeleço uma pauta, prazos e responsáveis. E ficamos todos alinhados, todo mundo na mesma página. E isso é importante nós termos com o nosso time. Benefícios flexíveis. Então, eu não sei se vocês possuem, mas hoje está em alta para essa geração, benefícios que ele pode gastar no supermercado, ele pode gastar no posto de combustível, ele pode gastar em teatro. Então, está muito em alta esses benefícios. Outra coisa muito importante, né, Marilda? Até a Marilda me perguntou, falou, o que é o Gympass? O que é o Gympass? O Gympass é para a saúde e bem-estar do colaborador. Então, ele tem acesso a academias, estúdios, pilates. Ele tem muitos recursos que ele possa cuidar da saúde. Então, hoje é muito bom esse benefício. Eu recomendo fortemente para vocês. Temos também a sexta-feira livre. Esse é o sonho de consumo, né, para todos nós. Então, assim, não é? Vamos, assim, mesclar a jornada desse colaborador de segunda a quinta. Por exemplo, eu contratei esse colaborador a 44 horas semanais. Então, eu vou fazer com que ele trabalhe de segunda a quinta uma jornada maior. E de sexta-feira ele está de folga. Existe essa modalidade no mercado de trabalho. Cuidar da saúde mental. Precisamos. Eu vou dar um exemplo. Lá no Almeida, nós temos o programa Mente Sã, Corpo São. E isso favorece muito o cuidado com os nossos colaboradores. Nós temos 5 sessões de terapia gratuita. Muito bom, né? Que a psicóloga atende a todos os nossos colaboradores, sem limitação. Então, assim, desde o colaborador lá, o atendimento, quanto o gerente de loja. Então, nós disponibilizamos sessões gratuitas de terapia. Autonomia, escuta ativa e qualidade de vida. Então, isso, gente, são exemplos práticos que eu trago para vocês do que eu implantei lá no Almeida, que deu certo. Deu certo. E eu acredito que vocês possam repensar o que assim, beneficia vocês. Falando agora de benefícios por geração. Então, a Baby Boomers, que é os 60+, eles valorizam plano de saúde. Plano de saúde valoriza o suporte à aposentadoria. Os convênios com farmácia, supermercado, é o que nós valorizamos também, gente. Todo mundo precisa. Também falamos sobre a geração X, de 44 a 59 anos. Eles valorizam a previdência privada, 70%. Plano de saúde também, 69% respondeu que valoriza. E educação para os filhos. Então, é uma preocupação dessa geração.
milênios, né? Que é a geração Y, de 28 até 43 anos. Eles valorizam home office, 61% respondeu que valoriza o home office, bem-estar, 51%, e, olha aqui, gente, Gympass. Gympass está em alta, então, assim, vale muito a pena. Wander, fecha lá na sua empresa, que vale a pena. E é, assim, o valor que vocês pagam de taxa, não estou aqui para fazer propaganda para o Gympass não, tá, gente? Mas eu falo porque eu negociei há pouco tempo. Então, assim, vocês pagam uma taxa fixa e o colaborador paga direto para o Gympass. Eles cadastram o cartão de crédito e nem precisa descontar em folha de pagamento, Edilane. Nem precisa. Então, já paga direto para o Gympass. E ele tem flexibilidade de escolhas. Às vezes ele quer treinar numa academia, às vezes ele está em outra cidade, ele quer treinar em outra academia. E eu sou o time da academia, tá, gente? Por isso que eu estou falando. Geração Z, até os 27 anos. Benefícios flexíveis, 80%. Saúde mental, estamos com o nosso amigo ali de PNL, 53%. E autonomia, 46% valoriza a autonomia. Tá, Camila, mas vai virar a festa da uva aqui. Vai virar a casa da mãe Joana. Precisamos estabelecer as regras, mas dar autonomia para que a pessoa decida como que ela quer fazer. Não adianta eu falar como que ela tem que fazer. Às vezes eu chego aqui e falo assim, ó, fulano, eu preciso que você coloque isso aqui dessa forma, desse jeito. Nana. Deixa que ele faça. Deixa que ele faça. Não podemos exigir tudo conforme nós queremos. Ele precisa ter essa autonomia. Benefícios da assertividade. Então, por que ser assertivo na comunicação? Reduz o conflito. Precisamos ter muita clareza, muita transparência com o nosso colaborador. Aumenta o engajamento e a colaboração. Vocês vão ver, pessoal, essa geração, quando vocês forem assertivos com eles, eles vão produzir ainda mais. É a produtividade que a Marilda comentou. Eles vão colaborar e vão trabalhar em prol de um único objetivo, um único propósito. Gera confiança e respeito mútuo. Agora eu gostaria de passar um vídeo para vocês. Depois do vídeo eu vou fazer um comentário, mas gostaria fortemente que vocês refletissem sobre esse vídeo, tá bom? Sabe essa ponte que está no nome da história? É tão grande, mas tão grande, que ninguém consegue ver onde ela termina. Mãe, é verdade que quase ninguém atravessou essa ponte? É verdade. As pessoas só vão até onde está aquela árvore e voltam. E aí, como é que é lá? O que você viu do outro lado? Vocês foram até o final? E esse mistério nunca saiu da cabeça de Bento. E um dia ele percebeu que, em vez de ser quem pergunta, ele poderia ser quem responde. Em vez de ficar, ele poderia ir. Ei, por que você tá aí em cima? Será que eu vou conseguir pular? Vai sim, tenta. E se o outro lado for perigoso? Ué, e se lá for melhor? E se eu me perder? E se você se achar? Mas o que você sabe? Você é apenas um menino.
Ei, menino! Menino! Qual é o seu nome? As pessoas me chamam de sonho. É quando acreditamos no nosso sonho que a gente vai mais longe. Sebrae 50 anos. A força do empreendedor brasileiro. Então, esse vídeo, pessoal, eu quis transmitir para vocês que nós precisamos acreditar nos nossos jovens. Por vezes, existem barreiras, medos, receios deles mesmos. E eles não acreditam no potencial deles. Então, nós, enquanto gestores, precisamos impulsioná-los, dar coragem, dar recursos necessários para que eles possam se desenvolver e crescer dentro das nossas organizações. Porque esse jovem é o futuro do amanhã. Então é isso. Eu agradeço a participação, a colaboração e também por vocês estarem aqui comigo até o final. Muito obrigada.